Começamos mais um programa Consumo em Pauta. E você sabia que uma nova lei do saque entrou em vigor em 3 de outubro? E ela é considerada o principal elo de comunicação e relacionamento entre empresas e clientes. Mas você, consumidor, assim como eu, sabe quais são os direitos que a lei do saque nos garante? Sabe onde ela deve ser aplicada? E é sobre tudo isso que nós vamos conversar hoje com a Priscila Sansoni. Ela é advogada da Veirano Advogados. Priscila tem mais de 15 anos de experiência como advogada, presta consultoria a empresas brasileiras e estrangeiras em assuntos relacionados às áreas de contrato, direito do consumidor e responsabilidade por produto e serviço, e também de resolução de conflitos, atuando tanto como consultora quanto como contencioso e arbitragem. Ela já está aqui com a gente, aqui de forma online. Priscila, seja bem-vinda ao programa Consumo em Pauta. Falei teu currículo corretamente? Tudo Tudo certo, Angela, super certo. obrigada. Aham. Tá, Priscila, a gente vai falar aí sobre a lei do saque, né? Ela entrou já em vigor em 3 de outubro. E a primeira coisa que eu queria te perguntar, que é uma questão recorrente aqui no site Consumo em Pauta, é: ela vale para todas as empresas? Se não, para que tipo de empresa ela deve ser aplicada? Tá bom. De fato, essa é uma dúvida bastante recorrente, ela não vale para toda e qualquer empresa, tá? Ela é focada nas empresas fornecedoras de serviço regulado pelo Poder Público Federal. O que que isso significa dizer? Quando existe alguma agência reguladora, né? Então, ANEEL, Anatel, quando as empresas têm relacionamento com essas agências, né? É um indicativo de que são empresas que prestam serviço, né? Regulado por esse Poder Público Federal, é para essas empresas que existe o decreto do saque, até por um maior volume de necessidade de contato dos consumidores com as respectivas prestadoras desse tipo de serviço. Então, a gente já exclui, por exemplo, todas as empresas que trabalham com produto, né? Ela é, então, uma lei Varejo como um todo, né? varejo como um todo, exatamente. Então, ele é realmente focado. Então, a primeira exclusão, né, é produtos, justamente porque ele é focado em fornecedoras de serviços e tem que ser regulados pelo Poder Público Federal. Então, banco, né, operadoras de telefonia, seguradoras, empresas fornecedoras de energia elétrica, são alguns exemplos, assim, para que o consumidor possa entender. Tem um aspecto, Ângela, assim, esse é o intuito e a obrigação, digamos, né? As empresas obrigadas pelo decreto, tá? Tanto no antigo quanto no novo. Na verdade, isso não mudou, tá? Mas existe um aspecto interessante que eu gosto sempre de falar e que a gente, como tu comentaste, né? A gente trabalha aqui no escritório basicamente com empresas, né? Então a gente ouve muito isso dos nossos clientes. Muito embora o SAC não esteja regulando todas as empresas, e vou pegar o teu exemplo de varejo, as empresas acabam se pautando por vezes, e quanto mais preocupadas, né, com um bom atendimento aos seus consumidores elas estão, mais elas se pautam por esse decreto. Então, o decreto ele acaba sendo, ainda que não obrigatório, um norte que todas as empresas usam como uma espécie de balizador. Acho isso bem interessante, assim, porque tem muitas empresas que eu conheço, né, que já tenta atender aquelas mesmas obrigações que o decreto impõe para essas fornecedoras de serviço. Até porque também o consumidor, por ele não saber que não vale para todas, ele acaba demandando dessas empresas o mesmo tratamento que ele recebe das empresas que têm aí uma agência reguladora por detrás. Eu acho que isso acaba impactando realmente esse atendimento, né? Exato, aumenta um pouco a expectativa, né? Hum? Da forma de atendimento, da multicanalidade, até a gente pode falar um pouco disso depois, é uma das Sim. inovações aí, né, do decreto, então tem mais de um canal, né? Porque, por um lado, a gente tem dois tipos, né, de consumidores no Brasil, pelo menos sob essa perspectiva. Tem gente que gosta de falar o telefone, tem gente que prefere não falar o telefone de jeito nenhum, né? Então, assim, é importante também a empresa, como prevê o decreto, né? Que a empresa tenha mais de um canal, dependendo do seu público, né? O objetivo no fim do dia é ter uma melhor forma de atendimento que seja efetiva, né? Que traga resolutividade
para aquele público. Então, se eu sou uma empresa sou uma empresa, por exemplo, digital, tá? Uma empresa de produto cosmético só digital. Meu consumidor nunca teve uma interação física ou mesmo ao telefone comigo, faz muito mais sentido para essa empresa. E aí eu estou até falando de uma, né? O exemplo é Uhum. mais fácil, de uma fora até do decreto, muito mais fácil eu ter, por exemplo, um chat online do que, de repente, disponibilizar um número de telefone que ninguém vai usar, né? Então, Entre acho que aspas, essas. né? Entre aspas, Exato, né? exato. Entre aspas, Exato. Tem os que preferem usar, exato. E com relação a isso, esse novo decreto, inclusive, ele elimina, né, aquele atendimento humano por telefone 24 por 7, 7 dias por semana, né? Sim, Aí sim. eu fico me perguntando, justamente essa pessoa que não está ainda nessa multicanalidade, que ainda prefere o telefone, o que ela faz se ela precisa de um atendimento num horário que não está previsto o atendimento humano? É, de fato, assim, tem uma certa limitação, né, restrição, enfim, mas eu acho também, Ângela, assim, dando só um passinho atrás, né, eu acho que as mudanças, né, e o saque, o objetivo do decreto do saque é justamente que o consumidor tenha um bom atendimento, né? Então, acho que é uma questão também de colocar na balança o quanto custa para as empresas, ou custava para as empresas, a necessidade, né, de prover esse serviço 24/7 e ver se isso é efetivo para as demandas dos consumidores, né? A gente sabe que teve audiência pública, várias, aliás, esse decreto do Uhum. saque, Sim, acompanhei. É. né? Ele tá para ser alterado há muito tempo, Uhum. né? E o objetivo do legislador aqui foi justamente tentar fazer esse balanceamento para garantir um atendimento que possa satisfazer o maior número de consumidores. O que eu quero dizer com isso? Foi, inclusive, levado nessas audiências públicas, né, provas das empresas para mostrar que ninguém ligava da meia-noite às 5 ou das 11 às 4 da manhã, ou que o número era muito baixo para exigir aquela manutenção, quando, na verdade, poderiam estar investindo em outros aspectos e outros elementos que fossem garantir uma efetividade maior e que talvez fossem reduzir esse custo, né? Porque a gente sabe também que tem outras perspectivas no Brasil. Para eu manter funcionários 24/7, eu vou pagar hora extra, adicional noturno. Hora extra não necessariamente, porque eu posso ter turnos, mas adicional noturno Sim. e toda uma Uhum. outra, né? Outras questões que podem encarecer demais esse serviço para uma efetividade que não era tão valorizada assim pelos próprios consumidores, né? Então, assim, tentando responder mais diretamente a tua pergunta, de fato, se tem um consumidor específico que está com um problema, né, lá bem específico dele, né, que ele precisaria de um atendimento de madrugada, justamente por ser um serviço, talvez, o exemplo que eu dei antes, energia elétrica, né, Uhum. faltou luz, mas a empresa vai ter um WhatsApp que ele vai poder falar, então não é que não tem atendimento nenhum e nem mesmo que não tenha por humano, tá, Ângela? Pode inclusive ser um WhatsApp que pode começar com um robô e pode até terminar por um humano, mas o telefone, e quando se tentou restringir isso, ele é de qualquer maneira sempre mais custoso, porque eu estava até num evento semana passada que se falou muito do decreto novo, um evento do Brasil Com, Tá? que é justamente, né, voltado para essa proteção do consumidor, e várias pessoas, inclusive tinha gente lá da Senacom, da Secretaria Nacional do Consumidor, de Procons, de vários estados, comentando essa questão do saque. Daqui a pouco eu tenho, por exemplo, uma exigência de telefone que é eu ter uma pessoa para cada atendimento. Quando no WhatsApp eu consigo dar uma pulverizada um pouco maior, então eu consigo atender 3 ou 4 consumidores, entre aspas, ao mesmo tempo no WhatsApp, porque tem um gap, né? O consumidor Uhum. manda, daqui a pouco nem ele está ali para responder e tal. Então, eu acho que foi uma questão mesmo de tornar mais eficiente, menos custoso. Claro que talvez o consumidor, justo aquele que teve o problema às 4 da manhã, pode ser que ele se sinta não atendido por não poder pegar o telefone e falar, mas não significa dizer que não terá o atendimento 24/7. Ele só não vai ser ao telefone por Ah, humano, por mas vai humano. ter um outro canal que Tá. pode satisfazer. Agora, essas novas regras, elas valem só
para contratação. Desculpa, elas não valem para contratação nem para oferta de produtos e serviços, é isso, É né? isso, Essa é regra isso. só vale para o consumidor que já adquiriu o É, serviço, é. basicamente serviço, né? É isso. Perfeito. É exatamente isso, perfeito. Justamente, ele é um serviço de atendimento ao consumidor, né? Pós, Isso é o saque, né? é o pós, Então, né? É o pós. isso, é o consumidor já com o contrato de serviço em vigor, vamos chamar assim, tá? É a pessoa que já é consumidora daquele serviço. Os canais, eles podem ser coincidentes no sentido do tipo de canal, né? Então, assim, uma empresa, ela pode ter um WhatsApp para contratação, então vou pensar na plataforma. Ela usa o Tá? WhatsApp. Aí ela usa o WhatsApp num canal lá, num número para contratação, no outro número para o saque. Eventualmente, ela até pode ter outros canais, e isso vai depender da empresa e da sua agência reguladora, porque os órgãos reguladores, eles podem, inclusive, por meio de normas daquele setor, mudar algumas coisas, tá, Ângela? Então, assim, esse exemplo que eu dei, por exemplo, né, que eu acho que é o mais ilustrativo, né? Energia elétrica. É diferente a energia elétrica, talvez, do próprio celular, da operadora de telefonia, né? Porque a energia elétrica é uma coisa que todo mundo precisa 24/7. Então, Uhum, talvez se chegue à conclusão no futuro, e até a ANEEL faça uma portaria, uma resolução específica, para regular de outra forma, pode eventualmente até aumentar as 8 horas, que são hoje, né? uhum, O mínimo aí, e é o mínimo, né? Então, as próprias empresas podem achar, não, 8 nem vai atender, eu não vou nem começar, já vou colocar 10 na largada. Enfim, então as empresas podem mudar um pouco, garantindo sempre o mínimo, né? Que é previsto no decreto, mas de algumas formas. Ah, eu vou ter um canal específico para problemas de tal ordem, vou ter um outro canal específico para ajudar mesmo no relacionamento com o seu consumidor. Mas tu tá certa, né? Então, tudo isso começou por conta da questão da contratação. Sim, é para quem já é já é consumidor. que tá. E tem um ponto bem interessante sobre isso, que é o seguinte: o que o saque também exige é que o consumidor possa sempre descontratar o serviço pelo mesmo canal que ele contratou, ou cancelar o serviço, melhor dizendo, né? Então, se a empresa, ela, por exemplo, coloca 4 canais, tem lá o WhatsApp, tem telefone, tem algum tipo de chat e o próprio, sei lá, e-mail, alguma coisa do site que direciona para algum e-mail mesmo, tá? Esses são os 4 tipos de canais que a empresa disponibiliza para contratar. Esses mesmos canais têm que estar disponíveis para cancelar o serviço, tá? Então, Entendi. essa equivalência também é importante. Ou seja, até uma pessoa tinha me feito essa pergunta que eu acho que você poderia até ilustrar e esclarecer aqui. Quando o decreto diz que tem que ser pelos mesmos canais que ela oferta o serviço, ele tinha entendido que tinha que ser pelo mesmo canal que ele fez a contratação. É. Mas aí ele falou assim: eu não sei, agora eu não me lembro se foi por WhatsApp, quer dizer, então não tem nada a ver isso, né? Nada, né? Não, essa dúvida é bem recorrente, também já me fizeram, inclusive, essa pergunta. Não é que tenha que ser que daí é uma coisa assim mais pessoalizada, que a Priscila contratou pelo WhatsApp, então a Priscila vai cancelar pelo WhatsApp. Não. Até porque se fosse assim, seria mais restritivo do que benéfico para Com aquela certeza. consumidora, né? Com E certeza. justamente, como sempre a gente tem que ter em mente, né? Não pode perder de vista que a lógica é realmente proteger da melhor forma possível os consumidores. Essa é a lógica por trás do decreto do saque. Não é isso, é justamente para dizer o seguinte: olha, o que eles estão tentando que as empresas garantam não dá para tu vender por 10 formas diferentes e quando for para o consumidor cancelar, tu só oferecer uma forma, porque isso sim seria uma restrição de direito, né? Uhum. Não, então assim, por exemplo, né, pensando agora, até foi um exemplo que eu não dei, mas que eu acho que é importante a gente pensar, mídia social. Hoje em dia, tem muitas contratações que acontecem por mídia social, né? Então, essa empresa fornecedora desse serviço regulado, ela vai ter que dar a opção ao consumidor de cancelar o serviço com ela também por mídia social. Esse eu acho que é o melhor exemplo.
porque Tá. a mídia social, ela Então, acabou aham, sendo fácil, né, para entendi. contratar. Tu tá Uhum. ali no Instagram, né, atualizando o feed e tal, vem lá o anúncio de alguma coisa que te interessa e tu compra. E aí depois tu vai no Instagram, na página da empresa para cancelar, comprei, me arrependi, tá, não quero mais esse serviço, aí não tem opção. Não. Então, justamente o novo decreto, né, o antigo, o anterior, né, ele já era bem antigo, ele era de 2008, então 2008, isso. era outro mundo em É, 2008, não, não né? tínhamos atendimento online, não tínhamos nem redes É, sociais, né? nada, nada. Nada. Então, Até tínhamos redes sociais, mas não a esse ponto de é relacionamento, né? muito poucas, né? É isso. Ótimo, Priscila. A gente vai dar uma paradinha agora e a gente volta no próximo bloco. Vamos continuar conversando sobre essas novas regras do saque. Eu tenho ainda uma série de perguntas para fazer aqui. Espero que dê tempo da gente falar sobre tudo. Tá? Então Tá fica bom. aí que a gente volta já já. Ok. A Mega Brasil entra em conexão internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá, Maria Luísa Abbott, do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal, e Santiago Farrell, da Argentina, formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na sua Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Oi, voltamos com o programa Consumo em Pauta. Estamos conversando hoje com a doutora Priscila Sansoni. Ela é advogada da Veirano Advogados e ela está comentando ou explicando para a gente sobre as novas regras da Lei do Saque, que entrou em vigor em outubro, dia 3 de outubro, portanto, elas já estão aí vigorando e você já, como consumidor, tem direito de ser atendido no saque com base nessa nova lei. Como ela disse no bloco passado, logo no começo do bloco passado, a lei do saque só vale como lei mesmo para as empresas reguladas por alguma agência reguladora, tipo a ANS, tipo a Anatel, tipo a SUSEP, a Febraban, né, coisas do tipo. Febraban não, que não é a Febraban, é o Banco Central, né? Eu estou falando errado aqui. Mas a gente sabe que outras empresas que não estão cobertas por essa lei têm buscado também cumprir ela. Então, fica aí uma dica para você, consumidor, exigir esse atendimento, conhecer a lei, claro, e exigir o atendimento dentro dessa lei, mesmo que se a empresa não for uma regulada. Agora, doutora, uma das principais mudanças foi o fim do atendimento humano 24 horas por dia, certo? Agora ele pode oferecer, as empresas podem oferecer 8 horas, e se eu não me engano, são 5 dias por semana, ou eu estou errada? 8 horas ou 5 dias ou 7 dias? Eu me perdi nisso agora, não me lembro da informação. É diária, na verdade não tem essa. É Não 8 horas tem, diárias, então é 7 dias. é 7 dias, então 8 É, horas por dia, isso. durante 7 dias por semana, nos 7 Uhum. dias da semana. Além dessa mudança, quais são as outras que a gente precisaria destacar para o consumidor? Bom, além da mudança da redução do atendimento telefônico, né, é a questão da multicanalidade, que a gente já falou no bloco Sim. anterior, mas acho que é uma mudança importante no sentido de que a empresa pode ter mais de um canal, justamente acho que para fazer frente a essa redução do tempo de atendimento humano ao telefone.
E também, que a gente já comentou, mas que eu acho que é um dos principais pontos, né? A necessidade da empresa colocar à disposição para cancelamento do serviço o mesmo número de opções e número de canais, né, que a empresa coloca à disposição para contratar o serviço. Uma outra mudança importante, que eu acho que tende a ser bastante benéfica para o consumidor e que as empresas já estão, né, tentando aí se adequar e fazer frente a isso, é que os órgãos reguladores e a própria Senacom vão avaliar o nível de resolutividade do atendimento das Até então empresas. não faziam, né? Não Até tinha, então não tinha né? isso, Aham. não. Pelo menos não tinha por critérios objetivos, critérios, né, equiparáveis, até para poder comparar uma empresa com outra. Então, esses níveis de efetividade, eu acho que isso até começou na Senacom e talvez, né, se falou muito disso naquelas audiências públicas que a gente comentou também no outro bloco, se falou muito disso, quero crer que por conta do consumidor.gov, né, que foi um canal criado pela Senacom, lá na época que começaram as discussões para a mudança de saque, do decreto do saque, se eu não me engano, acho que foi 2019 que o consumidor.gov começou a funcionar, Acho que se não não, 2000, antes, muito antes, o consumidor. é? Muito antes, eu me Então, lembro. em 2019, ele teve uma campanha grande, então é isso. Sim, isso, que É, começou a ser é. divulgado, né? A gente pode até. Exato, uma divulgação mais forte e tal. E do Aham. consumidor.gov existe um levantamento muito preciso de níveis, né, e graus de efetividade do atendimento de cada uma das empresas, e agora isso foi trazido para dentro do decreto do saque. Eu acho que 2014, tá? 2014, o olha isso, gente, Gov. faz 10 anos. Sim, já faz quase 10 anos. Eu acho que Eu me lembrei é disso agora porque a Juliana Pereira, era secretária na época, ela estava comemorando 10 isso, anos que ela ficou na Senacom, que ela entrou na Senacom. perfeito, Então, tá correto. Foi anos depois, perfeito. uns 2 anos depois que ela entrou na Senacom, que o Tá, consumidor.gov chegou. E aí, hoje em dia, tem muita empresa cadastrada, não é uma plataforma obrigatória, só para esclarecer, já que a gente falou disso, né? Não é uma plataforma obrigatória, mas muita empresa justamente se cadastra para ter um canal a mais, inclusive, e aí são todos os tipos de empresa, tá? Fazendo aqui até o comparativo, não é só, né, o que a gente fala aqui do decreto do saque, serviço público, né, regulado. E eu acho que esse acompanhamento, né, feito por conta da plataforma consumidor.gov foi muito positiva. E aí eu acho que por isso, inclusive, se falou muito da razão para trazer isso para dentro do decreto, é justamente para os consumidores terem essa visão, né, do que as empresas conseguem, porque às vezes, né, isso também foi uma outra coisa que a gente comentou nesse evento que eu te falei, né, da semana passada. Às vezes o consumidor, o fato dele saber que aquela empresa resolve os problemas dos seus consumidores em geral, também é um certo alento caso dê algum problema específico, sabe? Eu acho que a tolerância do consumidor fica melhor até com aquela empresa e melhora o relacionamento, né? Porque essa relação é muito, assim, importante, eu acho, né? Essa expectativa versus crença que o consumidor tem naquele prestador de serviços e tudo mais. Então, acho que esse foi uma mudança também muito benéfica e positiva. Ela ainda vai ser regulada, mas é importante. Tem uma outra mudança bem importante, mas ainda muito não regulada e não explicada, que é a acessibilidade, né? Se fala muito em acessibilidade, inclusive tem lei de 2015 tratando Eu ia te disso, né? perguntar sobre isso, porque realmente me chamou a atenção na lei a questão da acessibilidade, e me É, chamou a atenção também porque uns dias atrás eu estava conversando com um call center, e eles estão trabalhando justamente nisso, nessa possibilidade de criar canais acessíveis, né? Ou seja, já está havendo uma demanda das empresas em busca de canais acessíveis, é claro que para cumprir o decreto, né? perfeito, perfeito. Então, assim, isso foi uma mudança muito positiva. Ela foi até um pouco surpreendente, porque, de fato, as empresas estão recém começando, né, a tratar disso, começando no sentido, assim, de saque, de lei do saque, né, porque tem essa questão de acessibilidade desde 2015, que já está sendo falada por conta de uma lei federal que trata disso. E por que eu disse que ela é importante, benéfica, mas ainda um pouco incerta, né, em termos de aplicação e do que ela vai significar? Porque ainda não tem regulação, né? Então a Senacom deve regular isso em breve,
E a gente também ouviu uma pessoa da Senacom falando especificamente sobre isso nesse congresso aí do Brasilcom, justamente falando que ainda querem ouvir empresas, ainda querem ouvir técnicos em cada um dos tipos de plataforma, porque é um assunto tão necessário quanto complexo, né, Ângela? Assim, porque tem muitos níveis e formas de deficiência. E até tem um outro instituto que eu faço parte, que é o IBRAC, que é o Instituto Brasileiro de Consumo, Comércio Internacional e Concorrência, que tem vários comitês, e eu faço parte do Comitê de Relações de Consumo. E a gente estava justamente discutindo essa questão da acessibilidade, e entre nós, nesse grupo, não tinha ninguém com nenhum tipo de deficiência, e a gente estava com uma super dificuldade de tentar também prever todos os canais que se tornariam necessários para atender todos os tipos de deficiência, ou pelo menos as deficiências mais comuns, né, dos consumidores que buscam o saque apresentarem. Então, deficiência visual, como é que a gente faz? Deficiência auditiva, como é que a gente faz? Então, é muito complexo, assim, acho que é muito positivo, porque precisa desse empurrão inicial, às vezes, mas ainda devido à complexidade, eu acho que isso vai demorar um pouco para ser colocado em prática. A própria regulação ainda deve demorar, né? E um outro aspecto que se tratava com a Senacom é que, na nossa visão aqui, né, de advogado que trabalha bastante com empresa também, é que vai ser necessário um prazo de adaptação, né? Sim, imagino. Até porque também, e não só o prazo de adaptação, mas também de criação, né, desses canais, né? Essa adaptação. Exato. Como criar esses canais? Como você mesmo colocou, quais serão esses canais? Para que tipos de deficiências esses canais vão ser obrigatórios? É isso. Tudo isso. Agora, você colocou vários pontos aí de mudanças, né? Bem interessante. Acabou, mas de qualquer forma, acabou aquela questão de o telefone ter que. No atendimento humano, no atendimento telefônico, na verdade, não é um atendimento humano, mas no atendimento telefônico, que o consumidor tem que ser atendido até em 1 minuto. Isso já não existe mais. Acabou. Isso era uma questão que as empresas viviam discutindo, né? Viviam mostrando a impossibilidade de fazer isso, né? Isso acabou, e acabou até de um jeito que, pensando em todo esse caráter protetivo, né, do decreto, ele acabou até de um jeito meio abrupto, porque, na verdade, não foi alterado, assim, simplesmente isso caiu da norma, né? Não foi assim, não precisa mais ser 1 minuto, agora vão ser 3, não tem esse prazo não tem mais. Agora, isso não significa longas filas para ser atendido, Acho que não. Não. Acredito que não. Acredito que não, porque senão também vai muito na contramão de todo o resto que o decreto está protegendo, né? E visando a proteger. Então, essa sim foi uma diferença, eu acho que não tão benéfica para o consumidor, né? De um pouco aí restrição. E tem um outro prazo que também mudou de resolução das demandas. Aí não tem a ver com atendimento, tá? Sim. É a resolução final mesmo, né? O consumidor ligou para resolver tal ponto e quanto tempo tem para isso. Isso aumentou de 5 para 7 dias, tá? Então é um outro pequeno aí, pequena restrição, né? Limitação de um direito, justamente porque as empresas, e daí aqui estou até um pouco especulando, assim, eu não tenho essa resposta tão objetiva, mas porque de fato a mesma coisa da questão do 1 minuto, né? Acho que mostrando a dificuldade, né? E aí pensando que elas vão ser avaliadas pelo grau de resolutividade, também não dá para prever uma coisa que não seja factível, né? Então, acho que nesse sentido, assim. Esses 7 dias são úteis ou corridos? Corridos. Então acaba dando o mesmo. Não muda muito, né? Porque se fosse úteis, aí eu transformaria isso em 9 dias, né? Mas como tá. Agora, o consumidor, na hora que nosso tempo está quase assim, acabando, mas o consumidor, se ele perceber que ele não está sendo atendido dentro dessas novas regras, né? Claro que de empresas que estão sob o guarda-chuva de uma agência reguladora. Ou se ele for fazer o cancelamento e não conseguir fazer o cancelamento por aquele mesmo canal que está sendo feitas as ofertas, onde ele reclama? Existem várias opções, assim, tá, Ângela? Até aproveitando que tu fizeste a pergunta para mim, assim, vou dar um pouco da minha opinião pessoal, né? Porque pode ser PROCON, pode ser até uma ação judicial, mas eu acho que, claro, dependendo do quanto o consumidor se estressou já com o assunto, né? Sendo muito, assim, transparente e direta, mas eu te diria que eu acho que um primeiro canal, se a empresa tiver lá, né, cadastrada,
que eu recomendaria o consumidor a buscar é o próprio consumidor.gov. Então, pensando se a empresa está na plataforma, porque eles têm feito um trabalho muito interessante, assim, tanto sob a perspectiva dos consumidores se mostrarem satisfeitos, quanto das empresas reconhecerem esse canal como sendo um canal eficaz, até de ter lá alguns testes assim de uma mediação, né, de tentar mesmo resolver o conflito. Então, acho que pode ser uma alternativa. Eu iria assim um pouco, né, um caminho escalando, né? Então, tem as próprias agências do setor. E qual é a vantagem do consumidor eventualmente buscar uma dessas agências? É que eles conhecem, né, a particularidade daquele serviço. Então, acho que a tendência é que o consumidor seja até mais bem atendido e de forma mesmo mais resolutiva, procurando os setores, mas tem sempre os canais gerais, vamos chamar assim. O consumidor pode fazer uma reclamação no PROCON, né, que é o PROCON estadual ou municipal, dependendo, né, do estado, do município, pode ser que tenha só estadual ou mesmo estadual ou municipal, que é o caso aqui de São Paulo, né? E, no limite, pode entrar com um processo judicial, assim, né? Que a gente sabe que o processo judicial no Brasil, embora eu seja também advogada de contencioso, eu acho que é o pior caminho, né? Porque demanda tempo, energia, eventualmente algum gasto, até, né? Sendo E um o custo, consumidor não teria... e um custo para a sociedade muito grande, né? Eu estava É. vendo esses dias aí que está tendo a Semana de Conciliação, né, da CNJ, né, nós temos 100 milhões de ações na justiça, né? Desse daí, uma boa parte eu sei que é de consumo, né? São de ações de consumo. Isso custa bastante para a sociedade, né? Sem dúvida, Então, sem acho que dúvida. eu sempre procuro colocar isso nas coisas que eu escrevo, evite entrar com um processo, porque isso vai custar para o teu bolso, seja diretamente ou indiretamente, vai ter um custo, né? E o custo, pelo que eu vejo, de uma ação não é nada baixo, né? Mesmo que seja uma ação de R$ 100, o custo dela Então, acho que seria um último caso, né? Mas aí a gente teria também, eu acho que ele poderia também buscar outros canais da própria empresa, né? Tipo ouvidoria, Sem dúvida, sem né? dúvida. Acho que tem muito, como você mesmo colocou, temos muitos canais para isso, Sem né? dúvida, acho que Vamos numa sim. última questão aí. A gente pode esperar com essa nova lei maior eficiência e resolução por parte das empresas Eu acredito das que sim. demandas do consumidor? Eu acredito que sim, Angela. Eu acho assim, uma das coisas, inclusive, que se fala, né, da pandemia, assim, né, se é que a gente pode tirar alguma coisa de positivo, né, da pandemia, eu acho que essa seria uma delas, assim, as empresas estão cada vez mais aprendendo que a resolutividade, né, e o quão satisfeito o consumidor fica, né, com o serviço que é prestado por aquela empresa, com o produto que aquela empresa vende, é tão mais importante do que investir no próprio produto, no próprio serviço, né? Porque senão, se tu não tem uma resolutividade, né, não adianta tu fazer com que tu feche não sei quantos contratos com consumidores novos, se o teu nível de cancelamento é igual ou maior do que aqueles contratos novos que a empresa fechou, né? Então, acho assim, é uma forma deixar o consumidor satisfeito e resolver as questões que chegam no saque, né, que é um atendimento ao cliente atual das empresas, é uma tendência sem volta, assim, acho que isso evoluiu muito na pandemia, né, que eu acho que esse contato direto que a gente perdeu, acho que a gente ganhou em alguma medida, né, em eficácia, em eficiência e em nível de resolutividade pelo remoto, e eu acho que é um caminho sem volta, assim, eu realmente acredito que sim, tá? Eu sou otimista no geral, na vida, mas eu acho que vem para melhor, sim, vários aspectos. Claro, tem um outro detalhe que a gente estava falando aqui, né, de restrição de direito, mas eu acho que, no geral, a tendência é que melhore cada vez mais. O outro decreto acho que era 2008, né? 2008. Ou seja, já faziam 14 anos, né, que ele realmente precisava de uma atualização bem grande, né? É isso. Então, a gente pode, como consumidores, se sentir mais respeitado em nossos direitos, que essa lei do saque vem para mostrar isso para a gente, né? Acho que resumindo tudo isso, né? Acredito que sim, e acho que tem aquela tendência bem importante, assim, que a gente falou lá no início, né? Que independentemente do decreto ser obrigatório para essa ou para aquela empresa, eu acho que cria, sem dúvida nenhuma, um paradigma
novo, bem Uhum. positivo, assim, para todas. Para quem souber surfar essa onda, eu Vai, acho que a tendência é que tenha uma boa relação com seus consumidores e que todos saiam ganhando. ótimo. Então, se você aí tem alguma dúvida ainda com relação à lei do saque, vai dar uma pesquisada, vai ver como que ela funciona detalhe por detalhe. A gente vai escrever bastante sobre isso também, para que você possa realmente ser um consumidor consciente dos teus direitos e, claro, dos teus deveres também. Doutora Priscila, muito obrigada por ter conversado com a gente hoje, por trazer tantas informações super interessantes aqui. Imagina, eu que agradeço. Tomara que tenha sido útil. Foi, sim, sempre muito útil. Muito Obrigada. obrigada. E a gente termina mais um programa Consumo em Pauta. Conversamos hoje com a doutora Priscila Sansone, que é advogada da Veirano Advogados. E a gente volta na próxima semana. Até lá.